Vamos lá, companheiros, a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Sempre agradecidos a Deus pela oportunidade de ler, refletir sobre essa obra, o que promove o conhecimento de nós mesmos. Estamos no livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 5. Afeição dos espíritos por certas pessoas. Pergunta de Allan Kardec, 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego resultante da semelhança de sensações. 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. Então, isso vai depender da condição do espírito. Se o espírito tem uma condição inferior, ele pode demonstrar esse apego, que é resultado de desequilíbrios das paixões. Pergunta 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males quando não os suportais com resignação, porque então esses males não vos dão resultados, pois procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Vejam que interessante, importante refletir. Será que os espíritos bons que torcem por nós estão satisfeitos em nos ver buscar força diante das provas sem sucumbir? Ou estão com o coração apertado, aflitos, porque estamos rejeitando o remédio, entre aspas, né? Porque solicitamos esta encarnação e de provas e expiações. Então precisamos pedir a Deus buscar forças para a enfrentarmos e não para que se retire todos os problemas da nossa vida, né? Continuando, 487. Qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? Vosso egoísmo e vossa dureza de coração. É disso que tudo deriva. Eles riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se rejubilam com os que têm por fim abreviar o vosso tempo de prova. Nota de Allan Kardec. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória, e que as tribulações que a acompanham são meios de conduzir a um estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que podem distanciar-nos desse estado do que pelos males físicos que são apenas passageiros. Os espíritos pouco se importam com os infortúnios que só afetam as nossas ideias mundanas, como fazemos com as aflições pueris da infância. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de adiantamento para nós, considera-as como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos sofrimentos de um amigo, mas vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, aprecia-os de maneira diversa, e enquanto os bons reerguem a nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros, tentando comprometer-nos, nos incitam ao desespero. 488.
Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e frequentemente vos protegem como espírito, de acordo com o seu poder. 488A. São eles sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem aqueles que os esquecem. Esta resposta consolida todos os ensinamentos que temos visto. Há espíritos que se chegam a nós ou que se interessam por nós, mas a depender da afinidade que tem conosco. Então, se estamos ali na prova do dia a dia, lutando com coragem, buscando formas de passar da melhor maneira pelo aprendizado, aceitando o tal remédio amargo para que nos curemos das imperfeições morais, eles ficam ali vibrando, torcendo por nós muito mesmo. E os parentes desencarnados nossos, os familiares, quando estão em condições, também o fazem, nos auxiliam, rezam por nós e são sensíveis à nossa lembrança, às preces que podemos fazer. Item 6. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Pergunta 489 de Allan Kardec. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. 490. Que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Vejam que respostas lindas! E Deus Pai não deixou um de seus filhos sem a proteção de um irmão maior. Então, cada um de nós, nas provas e expiações, no reencarne para as nossas experiências, temos um espírito protetor, um anjo da guarda, graças à misericórdia de Deus. 492. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns, isso é um prazer, para outros, uma missão ou um dever. 493A. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz de maneira mais geral. 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda? Acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas nesse caso são substituídos. 495. O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem quem lhe fecha os ouvidos. Ele volta logo que chamado. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura.
a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possa contrair na terra, não é essa uma ideia bastante consoladora? Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor e cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa missão. Sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Ah, por que não conheceis melhor esta verdade? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Mas no dia decisivo, este anjo de bondade terá muitas vezes de vos dizer: não te avisei disso? E não o fizeste. Não te mostrei o abismo? E nele te precipitaste. Não fiz soar na tua consciência a voz da verdade? E não seguistes os conselhos da mentira? Ah, interpelai vossos anjos da guarda, estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus e não os podeis enganar. Considerai o futuro. Procurai avançar nesta vida, e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem, afastai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e segundas intenções. Entrai na nova via que se abre diante de vós. Marchai, marchai. Tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus. Aos que pensassem que é impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos as vossas almas, embora estando a milhões de léguas de distância. Para nós, o espaço não existe, e mesmo vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação convosco. Gozamos de faculdades que não podeis compreender, mas estáis certos de que Deus não vos impôs uma tarefa acima de vossas forças, nem vos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele, como um pai vela pelo filho. Sente-se feliz quando o vê no bom caminho. Chora quando seus conselhos são desprezados. Fatigar-nos com as vossas perguntas. Permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco. Sereis então mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem médiuns a todos os homens. Médiuns hoje ignorados, mas que mais tarde se manifestarão, derramando-se como um oceano sem bordas para fazer refluir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não sabeis que obra assim realizais? É a do Cristo, a que Deus vos impõe. Por que Deus vos concedeu a inteligência e a ciência, senão para repartirdes com vossos irmãos, para os adiantar na senda da ventura e da eterna bem-aventurança? Mensagem de São Luís, Santo Agostinho. Nota de Allan Kardec.
A doutrina dos anjos da guarda, velando pelos protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. Pelo contrário, é grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar pelo filho, ainda que esteja distante, e ajudá-lo com seus conselhos através da correspondência? Que haveria de admirar em que os espíritos possam guiar de um mundo ao outro os que tomaram sob a sua proteção? Pois se, para eles, a distância que separa os mundos é menor que a que divide os continentes na Terra, não dispõem eles do fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso da transmissão do pensamento, como o ar é para nós o veículo da transmissão do som? Vejam, companheiros, palavras belíssimas do espírito de São Luís, Santo Agostinho, e agora a nota de Allan Kardec sobre a questão dos anjos da guarda, dos espíritos protetores. São superiores e podem estar muito distantes, porém o pensamento é mais rápido do que a velocidade da luz. É que nós não conhecemos as potências de um espírito elevado, não é? Que irradia como o sol, que está tão distante, irradia, nos chega com seu calor, nos aquece. Então, precisamos começar a refletir mesmo sobre essas questões e ter um sentimento muito intenso de gratidão, porque a nenhum de nós falta um espírito protetor. Continuando, 496. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo o bem, pode fazer-lhe mal? Os bons espíritos jamais fazem o mal, deixam que o façam os que lhe tomam o lugar, e então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, enquanto a falta é vossa. Então vejam aqui, quando nós não escutamos o nosso espírito protetor, ele respeita o livre-arbítrio e se afasta. Então outros podem entrar ali no seu lugar e abrindo as brechas, podem nos influenciar, né? Essas brechas quem abre somos nós mesmos. E muitas vezes ficamos nos lamentando, achando que Deus não nos deu o espírito protetor, né? E a falta é nossa, como a espiritualidade superior está nos dizendo. 497. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que o quisesse mal? Existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons, mas, se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. Esse talvez encontre em algum lugar uma boa vontade a ser ajudada e a aproveita, esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. 498. Quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, é por impotência para enfrentar os espíritos maléficos? Não é por impotência, mas porque ele não o quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e instruído, e ele o assiste com os seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. Não é senão a fraqueza, o desleixo ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes opordes resistência. 499. O espírito está constantemente com o protegido? Não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao protegido. Pergunta número 500. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? Sim,
quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega um momento em que o estudante não mais precisa de mestre. Mas isso não acontece na Terra. Nossa, moçada, vejam como precisamos, deste irmão maior que nos auxilia, porque para chegarmos na condição de não mais precisar de um espírito protetor, vai levar ainda a demandar muito tempo, pois que, como foi respondido aqui, essa situação nem acontece no planeta Terra. 501. Por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta e por que, quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva? Se contasseis com o seu apoio, não agiríeis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que ele possa adiantar-se, necessita de experiência e, em geral, é preciso que adquira à sua custa. É necessário que exercite as suas forças, sem o que seria como uma criança a quem não deixam andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tivesseis responsabilidade, não vos adiantaríeis na senda que vos deve conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças. Não obstante, o seu guia vela por ele e de quando em quando o adverte do perigo. 502. O espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho, experimenta com isso algum bem para si mesmo? É um mérito que lhe será levado em conta, seja para seu próprio adiantamento, seja para sua felicidade. Ele se sente feliz quando vê os seus cuidados coroados de sucesso. É para ele um triunfo, como um preceptor triunfa com os sucessos do seu discípulo. 502A. É ele responsável quando não o consegue? Não, pois fez o que dele dependia. Então vamos lá, nos ligando, buscando essa sensibilidade, ouvindo de alguma forma esses conselhos, as intuições desse irmão maior, desse espírito protetor, e assim conseguiremos evitar tantas situações que nos levam ao desequilíbrio. Por hoje ficamos por aqui, até o próximo encontro.